Comentário Bíblico Bica, Bíblia Explicada, Introdução à Primeira e Segunda Tessalonicenses. Você sabe quem escreveu as cartas de Primeira e Segunda Tessalonicenses? Você sabe a data em que essa carta foi escrita? Você sabe em que ocasião? Em que lugar o escritor estava? Você sabe quem realmente escreveu essa carta? Não passe esse vídeo não. Aqui você vai entender tudo isso e muito mais sobre Primeira e Segunda Tessalonicenses logo depois da vinheta. Uma introdução. Não passe esse vídeo, vamos compreender mais e mais da palavra de Deus. Aproveita, se você ainda não segue a gente, se ainda não é inscrito, se inscreve aí, segue a gente, deixa o teu like, compartilha, comenta. Vamos entender e compreender mais da palavra de Deus. Estamos com Bíblia Explicada, Comentário Bíblico Bica, Novo Testamento. São esses dois volumes aí, 5 para cada, 5 para o Antigo, 5 para o Novo. Estamos no livro 9 e o estudioso, o professor que comenta sobre 1ª e 2ª Tessalonicenses é Arnold A. Eyerhart. Vamos ver uma introdução. Nessa introdução a gente vai ver na parte A cidade de Tessalônica. Na parte B, a fundação da igreja. Na parte C, vamos ver a ocasião da primeira carta. Na parte D, vamos ver lugar e data da escrita. Na parte E, a gente vai ver propósito da primeira carta. Na parte F, ocasião e data da segunda carta. Na parte G, propósito da segunda carta. Na parte H, autoridade das cartas tessalonicenses. Na parte I, a importância destas cartas. Aí então a gente encerra a nossa introdução aos Tessalonicenses. Se você está acompanhando essa série de introdução, se prepare para os comentários. Se Deus quiser, iremos comentar cada livro do Novo Testamento, cada capítulo, cada passagem de cada livro, para depois a gente fazer o Antigo Testamento. Então redobre a sua atenção. Vamos lá. A cidade de Tessalônica, parte A. Por mais de 2000 anos, Tessalônica, o nome atual, a Salônica, ela manteve posição de importância como centro de influência grega. Foi fundada em 315 a.C. pelo rei macedônio Cassandro, que deu à cidade o nome de sua esposa Tessalônica, irmã de Alexandre o Grande. No período romano foi feita a capital política e em 42 a.C. recebeu a condição legal de cidade livre, por ter tomado o partido de Antônio e Otávio na Segunda Guerra Civil. Por isso recebeu essas regalias. Como cidade livre, nomeava seus próprios magistrados, chamados politarcas. Você vai ver isso em Atos 17, no versículo 6, na Bíblia BJ. Tessalônica localizava-se na Via Egnácia, a grande estrada que unia o Ocidente e o Oriente. Possuía um porto famoso, que nos dias de Paulo era ponto estratégico e convergente de cultura e comércio, e centro importante e próspero. Cícero disse que ela estava situada no colo do Império. Foi um centro fundamental no comércio mundial, na cultura helenística, no governo romano, na influência judaica e, por conseguinte, na estratégia missionária cristã. Vamos ver a parte F, fundação da igreja. Quando Paulo e seus companheiros saíram do porto de Troade, navegando pelo mar Egeu, e aportaram na Macedônia, começava a invasão missionária cristã na Europa. Você vai ver isso em Atos 16, versículo 6 e 12. Deixando Filipos, deduzimos de Atos 17:1 que eles escolheram deliberadamente Tessalônica como centro estratégico no qual fundaram uma igreja.
A história é narrada em Atos 17, versículo 1 e 10. Paulo pregou na sinagoga por 3 sábados consecutivos, mas é possível que seu ministério tenha continuado por mais semanas. Bicknell mostra que esta ideia é pressuposta pela atividade comercial de Paulo. Você vai ver em 1 Tessalonicenses 2,9. E por ter recebido 2 ofertas de Filipos durante esse período, como você pode ver em Filipenses capítulo 4, versículo 16. Outra evidência relativa à extensão da permanência na cidade encontra-se no número elevado de convertidos proveniente do paganismo. Você vai ver isso em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. O sucesso de Paulo foi tão estupendo que os judeus incrédulos foram movidos de inveja e tantas dificuldades causaram que Paulo e Silas tiveram de sair da cidade de noite. Você vai ver isso em Atos 17, versículos 5 e 10. E deixaram para trás uma igreja forte, testemunhadora e em crescimento. Você vai ver isso no capítulo 1 de 1 Tessalonicenses. Vamos ver a parte C. A ocasião da primeira carta. De Tessalônica, o grupo foi para Bereia, onde fundaram outra igreja. Nessa cidade ocorreu outra perseguição instigada pelos judeus tessalonicenses. Deixando Timóteo e Silas em Bereia, Paulo viajou para Atenas, em Atos 17, versículo 10 ao 15. Por causa de sua crescente preocupação pela igreja tessalonicense, o apóstolo logo enviou Timóteo de volta a Tessalônica para que ele ministrasse e voltasse com notícias. Você pode ver isso em 1 Tessalonicenses 3, versículo 1 e 2. Enquanto isso, Paulo foi para Corinto, onde poucos dias depois chegaram Timóteo e Silas. Você vai ver isso em Atos 18, versículo 5, trazendo as notícias ansiosamente esperadas. O bom relatório sobre o sucesso contínuo da igreja missionária estratégica levou o sitiado apóstolo a alegrar-se excessivamente. Você vai ver isso confirmado em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 19, versículo 20, capítulo 3, versículo 7 e 9. Com imenso alívio de espírito e afeto pessoal, ele escreveu 1 Tessalonicenses e a enviou por um mensageiro, cuja identidade desconhecemos. Vamos ver a parte D. Fala sobre lugar e data da escrita. Fundamentada principalmente em Atos 18, versículo 5, junto outros fatos conhecidos, a opinião geral é que a primeira carta foi escrita em Corinto. A permanência de Paulo naquela cidade é um dos pontos fixos na cronologia paulina. Enquanto estava em Corinto, ele foi levado à presença de Galho, procônsul ou governador da Acária, como você pode ver em Atos 18, versículo 12 e 17. Inscrições em pedra encontradas em Delfos contêm o nome do imperador Cláudio e do procônsul Galho, além de uma data, a 26. Aclamação do imperador como regente. Levando em conta que os governadores ficavam no governo apenas por um ou no máximo 2 anos, é possível datar que o mandato de Galho em Corinto começou em julho de 51 d.C. Considerando que Paulo ficou em Corinto por 18 meses, como se pode ver em Atos 18, versículo 11, é provável que chegou ali pouco antes de Galho ser nomeado governador. A narrativa nos leva a presumir que ele escreveu 1 Tessalonicenses não muito tempo depois de chegar a Corinto. Assim, a data aceita da carta é de 50 ou possivelmente 51, oscila entre 50 e 51 depois de Cristo. Felizmente, esta data serve como espécie de âncora para datar os movimentos do próprio apóstolo Paulo. Vamos ver a parte E, propósito da primeira carta. O teor da carta revela nitidamente a informação que Timóteo trouxe da igreja. A carta transborda com expressões de amor e encorajamento. São reações espontâneas do coração de Paulo. Há, todavia, pelo menos 4 questões preocupantes, que a gente vai ver isso
ao longo do comentário, quando a gente for comentar, trazer o comentário em si dessa carta. Nós vamos ver sobre isso, uma análise ao longo do comentário. Os oposicionalistas maldosamente caluniavam o caráter e ministério de Paulo. Por causa da recente associação com convertidos com os padrões pagãos, havia certo perigo de frouxidão em assuntos morais. Alguns crentes tessalonicenses chegaram a ser tentados. Havia também mal-entendidos sobre o ensino da segunda vinda de Jesus, e havia o crescente problema de desrespeito pela liderança que afetava a disciplina da igreja. Como solução básica, Paulo escreveu perspicazmente sobre a experiência da santidade de coração e o crescimento na graça cristã. Parte F, vamos ver a ocasião, a data da segunda carta. Silas e Timóteo estavam com Paulo quando ele escreveu a segunda carta. Você vai ver isso em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. De acordo com a história em Atos, Corinto é o único lugar conhecido onde os três estavam reunidos antes do retorno de Paulo para a Macedônia. Uma comparação entre as duas cartas confirma a opinião aceita de que a segunda carta também foi escrita em Corinto em curto espaço de tempo, possivelmente algumas semanas depois da primeira. Pelas referências da carta, é justo presumir que Paulo recebera de Tessalônica uma mensagem verbal ou escrita imediatamente após a entrega da primeira carta. Vamos ver a parte G, propósito da segunda carta. Depois dos problemas tratados na primeira carta, degradação moral e difamações contra Paulo, não são mencionados na segunda. É indubitável que a primeira carta causara o afeto desejado nas pessoas envolvidas. Você vai ver isso em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3 e o capítulo 3 do versículo 1 ao 3. Os equívocos sobre a segunda vinda de Jesus continuaram e tinham avançado. O próprio Paulo era citado por ensinar uma opinião a qual ele vigorosamente negava. Você vai ver isso em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 e 3. Além disso, o problema disciplinar de pessoas de má conduta que surgiu provavelmente pelas interpretações errôneas da segunda vinda, ficava pior em vez de melhorar. Paulo escreve para corrigir estes assuntos e assim compõe passagens inspiradoras. Você pode ver isso no capítulo 1, do versículo 1 ao 10, do capítulo 2, do versículo 13 ao 17, para animar os perseguidos e os de pouco ânimo. Vamos ver a parte H, falar da autoria das cartas tessalonicenses. A autoria paulina da primeira carta é aceita de modo a não levantar dúvidas. É atestada com evidências externas e internas. As evidências externas a favor da autoria paulina da segunda carta são igualmente e até mais fortes que as da primeira. Contudo, certos estudiosos encontram problemas de autoria no teor da carta. As dificuldades têm a ver com supostas diferenças entre as duas cartas no que tange a escatologia e o tom. O estranho é que outros estudiosos encontram problemas no fato oposto, semelhança grande demais no estilo e que leva a supor que houve falsificação. A própria carta afirma a autoria de Paulo e a maioria dos estudiosos opina que não há problemas internos ou o suficiente para desacreditar a genuidade da carta. Vamos ver a parte I, a importância destas cartas. Fazendo a imagem mental de Paulo, ditando a primeira carta em Corinto, Miller escreve: teria sido coisa trivial para o espectador comum, mas era um momento cheio de tremenda importância. Hoje reconhecemos que essa carta é a mais antiga escritura cristã que chegou até nós. Essa carta foi o começo do Novo Testamento, afirma Miller, grande estudioso do Novo Testamento. Escrita apenas 200 anos depois da ressurreição de Cristo, estas cartas revelam um quadro importante da igreja primitiva. A cortina é aberta e vemos o problemas, esperança, comunhão, disciplina e padrões daquela igreja. Vemos também, sucintamente, as grandes doutrinas de Deus, da deidade de Jesus Cristo, do Espírito Santo, da santificação dos crentes e da segunda vinda de Cristo. As duas últimas
são particularmente declaradas com muita clareza, mas com economia de palavras. A data das cartas arrasa toda a teoria que sustente que foram necessárias gerações para que estas doutrinas do cristianismo evoluíssem. Um dos aspectos mais intrigantes do estudo das cartas tessalonicenses é que servem de janelas que se abrem para a personalidade de Paulo. É onde ele revela o coração, as esperanças e o ser humano. Discernimentos sobre seus métodos e trabalho como missionário pastor são recompensas do estudo cuidadoso dessa carta. O exame atencioso do coração do grande apóstolo não deixa de tornar o leitor uma pessoa melhor. Você está gostando desse conteúdo? Acabamos de ver introdução à primeira e segunda carta aos Tessalonicenses. Não perca a nossa série de comentários de Bíblia explicada, comentário bíblico Bican. Estaremos trazendo aqui uma série completa do conhecimento da Bíblia Sagrada. Então, torno a dizer, isso não vai ficar melhor se você não deixar aquele like aí, se você não deixar aquele legal. Deixa, porque assim o algoritmo entende, com o teu comentário, com o teu compartilhamento, você seguindo, você deixando o like, você deixando o teu comentário aí, o algoritmo entende que esse conteúdo é relevante, então ele impulsiona o conteúdo para mais e mais pessoas, e assim o nosso canal e o nosso conteúdo ganha credibilidade e valor para o algoritmo. Que Deus abençoe a tua vida. Leia a Bíblia Sagrada, Jesus está voltando, Jesus tem planos para a tua vida, então aprenda cada dia mais da palavra de Deus, compartilha, pelo amor de Deus, este conteúdo. As pessoas estão assistindo, mas não estão compartilhando, não estão reagindo. A plataforma, ela vai estagnar o vídeo. Então, você ajuda o canal deixando o like, compartilhando, enviando para os amigos, grupos de igreja, da família, pessoas que gostam de compreender mais da palavra. E assim a gente vamos crescendo junto na graça e no conhecimento. Fique com Deus. Até a próxima.